Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita satisfação, com imensa alegria que eu cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje chegamos em cima do morro, né? Na última lição desse trimestre, onde estudamos o livro de Hebreus, Mensagens para os Últimos Dias. Eu gostaria, antes de começarmos essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por uma lição tão extraordinária que Tu nos enviastes e muito alimentou a nossa fé e continua alimentando e sustentando a nossa fé através do conhecimento sagrado da Tua santa e bendita palavra. Nos conduza nesse fechamento para que possamos, pela Tua graça, Senhor, estarmos de fato preparados e orientados da forma ideal de viver e de ensinar a Tua palavra daqueles que nos cercam. É o que te pedimos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir a nossa lição no índice, né? E ver o que a gente estudou durante esse trimestre. No primeiro tema nós estudamos a carta aos Hebreus. Vimos aqui então o registro. Ela foi destinada, endereçada aos hebreus. Mas como o conteúdo pertence à palavra de Deus, ela se estende a todo o povo de Deus de todas as épocas. Chega até mim e a você. No segundo tema, nós estudamos a mensagem de Hebreus. Irmãos, nós vimos que basicamente é uma segurança absoluta na volta de Cristo. Toda a ideia do que se está transmitindo dentro desse tema. No terceiro tema, o Filho Prometido. Irmãos, aqui nós vimos nada mais, nada menos do que o herdeiro divino, que consequentemente nos envolve também como co-herdeiros junto com ele, nessa herança magnífica de podermos fazer parte do retorno ao reino eterno. Nós nascemos no reino eterno. Esse planeta um dia fez parte do reino eterno. Deixou de fazer parte quando iniciou o pecado aqui na Terra. Aí passou para baixo da faixa do conflito. Acima da faixa do conflito, raça pura, reino eterno e vida eterna, tudo absoluto. Não tem passado, nem futuro, nem presente. Simplesmente tudo absoluto. É uma matemática diferente daqui, é uma história, é uma geografia, é uma física diferente da nossa. Tudo diferente. É absoluto. Ponto. Agora aqui, abaixo do conflito, nós temos calendários, nós temos matemática, física, um monte de ciência, tentar entender o possível as grandes questões da criação. Coisa da nossa raça, da nossa cultura, do entendimento que já conseguimos alcançar. Acima da faixa do conflito, é tudo absoluto. Tem um reino eterno e toda uma estrutura criacionista com expansões permanentes em quantidade, em volume, peso e tudo mais. Mas infelizmente abaixo da faixa do conflito, muita confusão, muito problema, muita indagação, muita dúvida, muito questionamento, mas temos a palavra de Deus que nos apresentou tudo que nós já estudamos até agora e temos a garantia, a segurança que esse Filho de Deus, que esse herdeiro, vai voltar. E que nós somos co-herdeiros com ele para voltar a fazer parte do projeto original da criação. E não desse projeto aqui que vivemos, que não fez parte
Deus lamentou muito que tudo isso aconteceu e tomou providências impagáveis para que isso pudesse ser recuperado. E é o que estamos fazendo hoje, sendo recuperados para voltar para o reino eterno, para retornar ao projeto original da criação. No quarto tema, nós estudamos Jesus, nosso irmão fiel. Irmão, não só ele é nosso irmão mais velho, porque ele veio de um reino absoluto, se fez carne, habitou entre nós e retornou para lá. Então ele, muito antes de vir para cá, ele já tinha tomado essa decisão e desceu com ar de vitória quando veio para cá, mesmo sendo homem, aqui como ele se tornou, ele foi vitorioso. Superou, o passo mais delicado que ele enfrentou foi o Getsêmani. Mas ele disse que cumpra a sua vontade, meu Pai. E cumpriu e foi vitorioso. Voltou para onde? Para o reino absoluto. Aonde eu e você somos considerados seus irmãos, somos adotados como filhos de Deus, porque Deus assim recebeu o seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, se tornou um de nós, um Deus homem. E lá ele está, aguardando a minha e a sua decisão de fazermos parte desse grupo aqui na Terra, esse grupo de peregrinos que aceitou viver pela glória do reino eterno. E sustentado pela luz de Deus, por isso que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, para ajudar a dar tempero, evangelizar, dar sentido para a vida das pessoas. No quinto tema nós estudamos Jesus, o doador do descanso. Na realidade, irmãos, é de uma maneira absolutamente clara, que é um consolo para nós. Falar que quando nós vamos até Ele, nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Porque nós vivemos cansados desse mundo, não é fácil. A nossa luta aqui é muito tensa. As pessoas que estão conectadas mesmo com o reino eterno, é luta tensa o tempo todo, em cima de um tatame. Nós já nascemos com os pés em cima de um tatame de luta. E o tempo todo, cada passo, cada amanhecer e cada anoitecer, é descansar para a próxima luta. Essa é a nossa missão. Então isso é tenso, porque somos mortais e sentimos muito cansaço. Mas com fé, podemos romper e sermos vitoriosos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Só em Cristo encontramos o verdadeiro descanso. Por isso, independente de pensarmos no descanso semanal, o sábado, como no descanso eterno, de estarmos no reino eterno, como no descanso diário para as nossas almas, é nele que sempre encontraremos o verdadeiro descanso. Muito sério e muito profundo. No sexto tema, estudamos Jesus, o sacerdote fiel. Irmãos, vimos aqui nesse tema que a missão de Jesus como sacerdote, quando ele saiu daqui da terra e foi para o céu, simplesmente foi uma missão de excelência, cumprida com êxito absoluto. Até que então ele pôde ser revestido como sumo sacerdote e iniciar a segunda fase e última desse contexto. No sétimo tema nós estudamos Jesus, a âncora da alma. Irmãos, simplesmente vimos aqui nesse tema, como outros que nós já estudamos anteriormente, que ele é nosso porto seguro. É nele, em lugar nenhum mais e ninguém mais. É nele, exatamente nele, que encontramos a segurança absoluta para a nossa vitória. Pense nisso. Reflitam sobre isso. Muito profundo. No oitavo tema, nós estudamos Jesus, o mediador de uma nova aliança. Irmãos, essa aliança nós estudamos durante esse tema, diversas vezes, e na realidade aqui se trata de uma história absoluta. Por quê? Porque foi traçada e desenrolada por um Deus que vive como um ser absoluto, um ser eterno. Então ele traçou tudo dessa ótica absoluta para que pudesse refletir em nós essa luz da indissolubilidade da palavra de Deus, do caráter de Deus, da imutabilidade do caráter de Deus e da expressão de seu caráter que conhecemos nas suas orientações, como o Decálogo, transmitido lá no Sinai, e que antes do Sinai já existia, que Abraão guardou o Decálogo sem conhecer o Decálogo, como conhecemos. Então, irmãos, é muito profundo isso aí tudo. E quando ele resolve
vir aqui para a Terra, conhecemos o Evangelho de João, onde ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito, nada foi feito sem ele, tudo que foi feito por ele também foi feito. Então isso é muito profundo, irmãos. Saber que um Deus absoluto resolveu vir aqui, se tornar um de nós, e se tornar pessoalmente o mediador dessa aliança que já foi feita desde que caiu um dia, que houve pecado um dia na história do universo. Entende, irmão? E essa aliança vem sendo renovada, 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 e o lado mortal sempre falhando, sempre falhando. Aí vem um ser imortal, se torna mortal e não falha. Por isso ele media. E não só media, como entramos no tema de número 9 e vimos Jesus, o sacrifício perfeito, que nada mais, nada menos é do que a vitória absoluta e perfeita do plano da redenção. Para que esse plano pudesse salvar tantos que viveram antes dele, garantir essa salvação de forma absoluta, porque partiu de um reino absoluto. Um ser absoluto se tornou um ser mortal e foi tão vitorioso que ele voltou a se tornar absoluto. E nem foi reconhecido quando ele levantou da sepultura. Porque, claro, ele não estava mais com a sombra do pecado sobre ele, porque ele nunca pecou, mas tinha a característica de pessoas pecaminosas, que ele recebeu. A placenta de Maria foi alimentada pelo sangue de Maria. Entende, irmão? E esse ser humano recebeu esse DNA humano e recebeu o brilho humano. Quando ele ressuscita, que é glorificado, ou seja, a sua característica divina cobriu essa característica humana dele aqui, ele não foi reconhecido por ninguém. Pessoas que andaram com ele 3 anos e meio não reconheceram ele. Pessoas que foi amigo dele antes do ministério dele, que foi contemporâneo dele, onde ele vivia, como os irmãos dele mesmo, não reconheceu ele. Porque ele estava totalmente diferente. Como nós também nos tornaremos diferentes quando formos transformados ou ressuscitados. Entende, irmãos? Por quê? Porque ele não só foi o Verbo que se fez carne, mas também substituiu todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, sacrificando a si mesmo e não morrendo o sono da morte, como todos debaixo da faixa do conflito conhecem. Não, ele morreu a morte eterna. Apocalipse 1:5, o primogênito dos mortos, depois de mais de 4.000 anos de história de pecado, só aqui na face da terra, a partir da queda dos nossos primeiros pais. Só da partir deles para cá. E ele morreu cobrindo, não foi só esses 4.000 anos, mas para trás, que o pecado começou, foi no céu, há milhares e milhares de anos antes. Incontáveis bilhões de anos antes. Entende, irmãos? E o pecado foi bem naquele comecinho lá. Então, abaixo da faixa do conflito estão todos aqueles que foram expulsos do céu porque deixaram de ser raça pura, passaram a serem imortais. Independente se vivem 1000 anos, 600 anos, se são 30, se nasce morto, não importa, são mortais. E aqui conhecemos o sono da morte, mas estávamos condenados à morte eterna. E a morte dele eterna e a ressurreição dessa morte, porque ele não tinha pecado, simplesmente trouxe a garantia para mim e para você, porque ele foi o sacrifício perfeito. Pagou a conta. Então quem aceita vai ser restaurado. Quem não aceita, infelizmente, vai ficar só com essa historiazinha que é um sopro, né? Aqui desse velho mundo. Independente de durar 100 anos, de durar 60, 30, ou 20, ou 14, ou 10, ou nenhum. Entende, irmãos? É um sopro. No tema de número 10, nós estudamos o caminho através do véu. Irmãos, aqui nós estudamos exatamente até onde que Melquisedeque podia ir, esse ser de raça pura, que era sacerdote do Deus Altíssimo, tanto agiu lá no Gênesis, nos dias de Abraão, como aqui Paulo, no capítulo 7 de Hebreus, nós estudamos também, que ele ainda é chamado ali de sacerdote do Deus Altíssimo, e que não formou genealogia com a nossa raça, que é a raça caída, lógico, né? Ele é raça pura, só tem que formar genealogia com raça pura. Mas ele atua como um sacerdote do Deus Altíssimo nessa grande história do grande conflito. É um assunto meio complicado, meio polêmico, dificilmente esse assunto e outros mais, que apesar de serem bíblicos,
dificilmente nós veremos ser comentado de forma pública. A verdade, irmãos, na realidade, precisa ter muita coragem para falar a verdade, para abrir a palavra e sustentar ela. São muitos, em toda a época da história do grande conflito, são muitos que morreram por falar a verdade, mesmo sendo combatidos pelos próprios membros e líderes da igreja, como foi Cristo. Isso não foi diferente antes de Cristo, como depois de Cristo e até os nossos dias. É muito sério isso. Jesus falou para os próprios discípulos que tem muita coisa que ele queria ensinar, mas eles não podiam suportar ainda o peso da verdade. Mas quando a gente abre a mente e aceita, Deus nos fortalece e abre a oportunidade certa para que a gente possa ouvir, entender e ensinar, digerir. E aí no tema de número 11, Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, sem ele é impossível entender a fé ou viver a fé. E na lição 12, recebendo um reino inabalável. Irmãos, isso aqui é incontestável. Encontrou o reino de Deus dentro de nós, vai encontrar lá na glória. É a certeza da salvação. Isso é fundamental. Vamos agora no 13º tema do trimestre. Permaneça o amor fraternal. Irmãos, realmente isso aqui é um gancho de fundamental importância e compreensão, tanto na missão do ID, de um modo geral, como na nossa própria missão individual. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos uma missão, tanto como igreja como como indivíduo, de levar essa palavra a todo o povo, tribo e língua, nós precisamos de ter noção real do que isso significa. Em primeiro lugar, hoje no planeta Terra, hoje é 16 de maio do ano 2022, o planeta que nós vivemos nele, o planeta Terra, esse planeta, mais de 70% desse planeta é de religião e cultura pagã. Inferior a 30% é considerado cristão. E esses considerados cristãos, menos da metade abraça de fato a palavra de Deus como um lenitivo seguro. Quando falamos isso, irmãos, nós estamos falando em esbarrarmos em culturas muito diferentes, com costumes muito diferentes dos nossos. E se nós não estivermos uma mente aberta para entendermos o que a palavra está revelando, o que a palavra está dizendo, a forma real em que nós devemos tanto viver como indivíduos, como conviver com essas pessoas e conseguir influenciá-las para os pés de Cristo, a missão fica muito tenso se nós não nos rendermos à palavra de Deus. Tem muitos hábitos que o tradicionalismo religioso já formou e que transformou isso em doutrina, como se fosse imutável, que as pessoas acabaram desenvolvendo no fundo, ao invés de uma expansão evangelística ideal, desenvolveram muitos preconceitos. Dentro de todas as religiões do mundo está cheio de preconceito, não deveria existir, mas tem muito, tem mais do que na sociedade comum, o mundo religioso. E é fundamental a nossa fé, a religião. A convivência religiosa é muito importante. Só que tem sido muito tenso atravessar essas barreiras, que elas são mais difíceis de serem atravessadas dentro do contexto religioso do que do contexto social, ou no contexto civil de um modo geral. Porque as barreiras que foram criadas são quase intransponíveis, porque as pessoas perdem o equilíbrio emocional quando se tenta romper essas barreiras. Porque a maioria dos detentores dessas barreiras são fundamentalistas, são pessoas equivocadas, pessoas que não se cansaram de continuar colocando tijolo nessas barreiras. E alguns desses tópicos nós estaremos comentando logo a seguir dentro dessa lição. Ainda bem que eu estou numa região que tem mais mato, né? Capim, não tem muita pedra, então dá para a gente falar tranquilo. E dentro do canal eu tenho um propósito de abrir a palavra de Deus e trabalhar com a palavra de Deus.
é o que para mim importa. E nem todo mundo realmente está disposto a mergulhar na palavra de Deus, como de fato é a orientação bíblica que devemos fazer, para que possamos realmente encontrar o verdadeiro brilho da luz, para que possamos refletir a luz dessa palavra, deste reino eterno para o mundo ao nosso redor. E esse tema que nós abrimos aqui, o amor fraternal, ele deve ser permanecido em nós de forma muito sólida, porque sem isso, irmãos, é impossível levar a missão avante. Nem cumpriremos a nossa e muito menos a de Deus. Pense nisso. Hebreus 13:1 está dizendo: seja constante o amor fraternal. Isso é uma verdadeira luta realmente, irmãos, um verdadeiro desafio. Porque nós estamos falando de diferenças que nós enfrentamos no mundo de um modo geral e mesmo dentro da igreja. Nem todo mundo pensa igual a gente. São mentes diferentes, nem a digital do dedo é igual, nem a íris do olho é igual. Mas conviver, respeitar e deixar o espaço aberto para que todos possam contribuir de alguma forma para o crescimento da causa é um verdadeiro desafio, irmãos. Porque nós acabamos por enfrentar, por causa dessas barreiras que são formadas, enfrentar inveja, enfrentar ciúme, enfrentar o preconceito. E um dos maiores problemas que às vezes enfrentamos, irmãos, é o ranço de propriedade da igreja, que muitos têm, que acaba se tornando até rei na barriga. Pessoas acham que são donas da igreja, pessoas que acham que são donas da obra de Deus. Por isso que coloca esses tijolos nessas barreiras, deixando ela cada vez mais intransponível e dificultando o avanço da causa. Menos de 30% do planeta Terra, ou ainda menos de 15% do planeta Terra, que de fato abraça essa questão toda do cristianismo e a obra através da palavra de Deus a ser levada. Como que eles vão cobrir mais de 70% do planeta Terra com tanta barreira formada e as pessoas querem evangelizar quem está evangelizado só, quem está dentro da igreja? Eu não sei o que é que está acontecendo, entende, irmãos? Toda vida isso é uma barreira tremenda que os apóstolos enfrentaram na abertura de Atos dos Apóstolos e hoje nós enfrentamos da mesma forma, não mudou nada. O mundo evoluiu, a tecnologia surgiu, a ciência está bem avançada, mas está muito longe ainda, irmãos, de alcançarmos o padrão ideal com relação ao ponto de vista missionário deixado nos evangelhos, orientados pelo próprio Filho de Deus que veio pessoalmente para essa missão para nós. Mas a base é essa lição aqui, irmãos, o amor fraternal. Porque ninguém vai fazer a obra sozinho, ninguém vai carregar a igreja nas costas, nem muito menos o céu ou o planeta Terra. Mas nós precisamos de encontrar o reino de Deus dentro de nós. E lembrarmos que a nossa união, a nossa cooperação, o respeito mútuo, esse entendimento é fundamental para amarmos de fato uns aos outros e jamais falar aquilo que a gente não quer ouvir e jamais fazer aquilo que a gente não quer que seja feito conosco. É fundamental, irmãos. Pense nisso. E só o amor fraternal vai dar a verdadeira estrutura de evolução dentro desse contexto. No segundo tema, cuidando do povo de Deus. Aqui entramos com Hebreus capítulo 13, verso 1 e 2, dentre outros textos também da Bíblia Sagrada, como Romanos 12, 13, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 8 e 1 Pedro 4, 9, todos esses textos, dentre outros, apresenta os cuidados relacionados com o amor fraternal, que dentre eles um muito sério, muito importante, a hospitalidade. E como que se avalia tamanha velocidade de extinção desta virtude cristã? Ao contrário disso, as pessoas desenvolveram avareza de maneira muito tensa e egoísmo tremendo, que a hospitalidade está quase sendo extinta. E aqui nesse texto de Hebreus 13, 1 e 2, comenta que quando nós deixamos de praticar a hospitalidade, nós podemos estar recusando a hospitalidade a anjos, deixando de hospedar a anjos dentro de nossa casa. E isso é gravíssimo, irmãos, porque nós estamos vivendo num período que esses seres
voltarão a visitar os nossos lares. Não importa se eles virão na forma de um maltrapilho, na forma de um mendigo, se eles virão na forma de uma pessoa simples, uma pessoa comum, se vem na forma de uma pessoa bem vestida ou mal vestida, mas a advertência bíblica fica aqui clara. E lembrando que eu e você também somos anjos. E alguém poderá recusar a hospedagem para mim e para você no cumprimento da missão que nós fomos chamados. Nós temos ciência que enfrentaremos esse tipo de problema. Mas jamais, irmãos, ceder a esse tipo de comportamento. Porque cuidar do povo de Deus é uma missão importantíssima, compreendendo parte fundamental da nossa missão, cada um de nós. A hospitalidade é fundamental no comportamento do verdadeiro servo de Deus, do verdadeiro escolhido. É parte importantíssima da obra de Deus, da missão do ID, debaixo da faixa do conflito em que vivemos, neste velho mundo. Quando entramos agora no terceiro tema, avareza e imoralidade sexual. Aqui estão duas graves ameaças ao amor fraternal, irmãos. A primeira delas, até já fiz um breve comentário, a questão da avareza, né? Isso aqui são duas barreiras gigantes, impostas no caminho daqueles que construíram essas barreiras, em seus próprios caminhos. São barreiras severas para serem rompidas. A avareza chega a se tornar uma doença, irmãos. É ridículo o comportamento de uma pessoa avarenta. Ele perde o senso, ele se torna uma pessoa quase que desumana ao extremo desse comportamento. É muito grave o comportamento da avareza, o apego ao dinheiro, o apego ao materialismo, de tal forma, ele não consegue viver e muito menos compartilhar o amor fraternal e ser útil ao semelhante. E ele é inútil até para si mesmo. Quando esbarramos agora na parede da imoralidade sexual, e nós entramos em questões seríssimas que estão ligadas dentro do contexto de imoralidade sexual. Por quê? Aqui entra conceitos e preconceitos desenvolvidos que nós estudaremos agora, alguns deles, e vocês vão ver que coisas mais embaraçosas. E como eu disse, ainda bem onde eu estou aqui, não tem pedra. E eu estou tratando do assunto de cunho bíblico e estou feliz por poder falar a verdade. Mas precisamos de ter estômago para digerir, irmãos. Porque uma coisa é o conceito bíblico, de fato, sobre esse assunto. E outra coisa é o preconceito que nós desenvolvemos através dos nossos ancestrais religiosos, que já vêm de gerações a gerações, há milhares de anos. Todos os trechos colocados entre parênteses ou entre colchetes não consta nos originais. Ou seja, foi acrescentado. Nós sabemos, irmãos, que tem 22 livros na Bíblia, citados dentro da Bíblia, que eu também tenho essa relação e mando para você, se você quiser. Citados dentro da Bíblia, que não estão na Bíblia mais. Nós sabemos que os originais da Bíblia Sagrada foram perseguidos, desde Diocleciano. Já nos dias do antigo profeta Jeremias, os livros dele mesmo foi queimado e ele teve que reescrever. Então, na época do Novo Testamento, Diocleciano, durante 10 anos, perseguiu esses originais e colocou fogo. Nós temos hoje, são cópias de cópias nas mãos. E durante essas cópias de cópias, apesar da maioria estar autêntico, assim, de acordo com o que realmente foi escrito originalmente, mas esses parênteses é uma prova de que isso realmente não aconteceu, de que houve mudanças. Como o trecho do bom ladrão lá, por exemplo, ainda te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso não é verdade. Ainda te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda, né? Muda completamente. Nem Cristo ia hoje. Como que ele ia estar lá hoje? O bom ladrão com ele. Então isso aí foi alterado. Foi coisa tendenciosa. E a maioria das Bíblias está desse jeito. Então, dessa forma também está esses textos entre parênteses, que é altamente questionável a existência ou não desses textos.
o Evangelho de João, no capítulo 8, a história da mulher adúltera, que são 11 versículos, todos eles, do começo até o fim, também está entre parênteses. Entende, irmãos? Então, são situações que o Espírito Santo nos guia, realmente, ao contexto bíblico e na gramática, claramente. Esse aqui de Mateus, capítulo 19, verso 9, está falando sobre o adultério, né? Que os discípulos, no desenrolar desse capítulo aqui, os fariseus o questionaram se deveria divorciar por qualquer motivo. Veja bem, qualquer motivo. Jesus foi duro com eles. Só que o que está aqui entre parênteses não tem fundamento nenhum, não tem sentido nem gramatical e muito menos lógico. O que está aqui, aquele que casar com a adúltera foi repudiada, também comete adultério. Isso é completamente fora de sentido. Na própria gramática em si, é bastante claro que é incoerência absoluta. Desde quando divórcio é adultério e desde quando adultério é divórcio? São assuntos distintos. Não é o Filho de Deus que ia cometer uma incoerência dessa, em falar uma incoerência dessa. Entende, irmãos? E nós vamos ver aqui dentro da Bíblia que não tem o menor sentido isso. Isso aí é claramente uma inserção de cultura machista, de tendência machista, colocada na Bíblia goela abaixo. Nem por isso nós vamos desonrar a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Mas buscaremos a instrução do Espírito Santo, abriremos a mente para digerir esses assuntos e ter condição tanto de entender quanto de ensinar para as pessoas. E é essa palavra de Deus que restou nas nossas mãos. Um dia nós vamos ter acesso aos originais. Mas nós temos a informação do Espírito Santo, temos a palavra viva, para que substitua aquilo que está incoerente no escrito sagrado. Como essas polêmicas, como essa do bom ladrão que eu citei, como essa aqui do divórcio que eu estou citando agora, e coisas do gênero. Entende, irmãos? E outros assuntos mais também, que é inaceitável, dificilmente se abriria por uma área pública religiosa, que ninguém iria digerir, porque tem já milhares de anos de tradição muito distante disso, principalmente na cultura ocidental. Agora ninguém tem estômago nem para ouvir, quanto menos para poder abrir a mente e entender ou ensinar um assunto desse, ou assuntos desse gênero. Tanto o divórcio quanto o casamento, do ponto de vista bíblico, nunca foram assuntos religiosos, irmãos. São assuntos de cunho civil. Tanto que um juiz de paz é que faz, e um juiz de paz. Ninguém, nem um pastor, nem o papa, nem padre, nem ninguém faz um casamento de fato se não tiver a procuração do juiz de paz. Um casamento legal só pode ser realizado por qualquer líder religioso ou civil se tiver a procuração do juiz de paz. Se não tiver, nada feito. Mas é tanta regra, é tanto impedimento, que não teria problema nenhum, ninguém, num clube, numa residência, em qualquer lugar, como foi lá nas bodas de Caná, alguém, qualquer pessoa, chegar, que tenha a procuração do juiz de paz e fazer o casamento, para que tenha o aspecto civil. Isso na nossa cultura, me refiro. Você tem a boda de Caná como uma referência de casamento que aconteceu dentro de casa. Inclusive, casamento e divórcio, se é assunto de cunho civil, jamais as religiões deveriam botar a colher de pau nesse assunto. Não é assunto de cunho religioso, nunca foi. Isso é a essência da minha tese, que eu apresentei e alcancei nota de excelência e ninguém contestou até hoje, já há quantos e quantos anos. Com a Bíblia na mão não há esse que conteste, porque isso é que é a realidade, isso é a verdade. Bora trabalhar alguns pontos para vocês verem. O divórcio. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 24, verso de 1 a 4. Apesar de em Malaquias 2,6, Deus está revelado que Deus detesta o divórcio, detesta. Mas o próprio Deus autorizou a fazer, como temos aqui em Deuteronômio 24, de 1 a 4. E o que eu acho mais curioso, sabe o que é, irmãos? É que no desenrolar aqui de Deuteronômio 24, de 1 a 4, a única coisa que Deus orienta sobre a questão do divórcio ali é que ao um homem passar a carta de divórcio para uma mulher e ela se casar com outro
e esse outro também a rejeitar e passar a carta de divórcio para ela, e ela casa com um terceiro, a única coisa que não deveria acontecer é ela voltar com o anterior. E é justamente o que a maioria, de um modo geral, tenta fazer. É inverso ao caminho citado aqui. Já houve a separação, já está cada um para um lado, está tentando recomeçar a vida de alguma forma, e o povo tentando reativar. Estando divorciado ou não, tá lá. Se tocar de outra forma, não pode mais batizar, não pode ter carne grande, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Um monte de regra que foi criada em cima disso e não tem fundamento bíblico nenhum. Nenhum, não tem o menor fundamento bíblico. Esse tipo de conduta. Entende, irmãos? Deus autorizou o divórcio, irmãos, a contragosto. Claro que foi a contragosto. Porque o propósito do matrimônio é um formar a felicidade do outro, um se completar no outro. Se isso não estiver acontecendo mais, não tem sentido algum aquele matrimônio. Entende, irmãos? Quantos casais que vivem um verdadeiro inferno dentro de casa, 24 horas, criando futuros psicopatas dentro de casa, futuros marginais, porque são pessoas que vão crescer frustradas. Pessoas que vão ter a mente completamente deformada com relação à união conjugal e vão criar que tipo de casamento, que tipo de divisão que eles vão ter de casamento dali para frente. É homoafetiva? O que é? É viver como um beato forçado? É viver como alguém promíscuo na vida inteira? Não quer saber de casamento? Porque o exemplo que teve é aquele, isso está certo? Tem fundamento um casamento desse? Não teve adultério e não teve viuvez. E qual é o sentido que tem um casamento desse continuar? E aí a pessoa que se submeter a uma núpcia, ele vai ser condenado para o resto da vida? É pecado imperdoável? Nós estamos passando em cima da orientação bíblica. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não cabe a nós determinar ela para ninguém. Isso é entre Deus e o pecador. O resto tudo tem perdão. E a missão da igreja é perdoar e ensinar o perdão. E não ficar dificultando. Porque entrou com colher de pau onde não deveria entrar jamais. Irmãos, Deus não interferiu na questão cultural. As opções culturais, como bigamia, trigamia, poligamia, Deus não interferiu nisso, irmãos. Não tem um texto sequer na Bíblia proibindo esse tipo de cultura. Nós temos alguns exemplos que poderíamos aqui citar, como Abraão. Você vai lá em Gênesis 25, de 1 a 5. Olha a quantidade de concubina, esposas que ele teve. E ele não foi chamado de adúltero hora nenhuma. Todo mundo paga o resultado das suas escolhas. A nossa cultura, a cultura ocidental, optou pela monogamia, que está ótimo, está maravilhoso. Mas aquela cultura não optou. São 72 países no planeta Terra que ainda vivem essa cultura. Que a poligamia, ou bigamia, trigamia, faz parte da cultura. Aí como nós vamos evangelizar esse público, irmãos? Com essa mentalidade que nós temos. O islamismo, por exemplo, que 24% do planeta Terra é muçulmana, que são seres que Cristo morreu por eles também e quer salvá-los, são descendentes de Abraão. Como que nós vamos evangelizar eles? Como que nós vamos batizar um indivíduo que tem lá 2, 3, 4, 5, 10 mulheres? Parou para pensar nisso? Parou para pensar que nós somos uma minoria no planeta Terra e temos que evangelizar um planeta inteiro? Lógico, tem hoje internet, tem televisão, tem de tudo. Eles estão sendo evangelizados de uma maneira ou de outra. A mensagem está chegando neles. E eles vão tomar decisão. Mas e o cara a cara, o face a face, olho no olho? A hora que nós chegarmos, como nós vamos encarar essa situação? Se a nossa mente não abrir, se o nosso estômago não melhorar para digerir essas questões. Já parou para pensar nisso? Depois, diante de Deus, como é que nós vamos fazer? Porque Ele pediu para a gente ir, nós criamos barreiras preconceituosas. E como que nós vamos atravessar essas barreiras? Então, de cara, a gente vê aí a polêmica que todas as religiões cristãs enfrentarão ao bater de frente com esse tipo de problema. Porque nós já excluímos, nós já condenamos essas pessoas pelas nossas tradições religiosas de cunho ocidental. E o cristianismo, ele evoluiu do lado ocidental. Do lado oriental, ele é muito inexpressivo ainda. Mas do lado ocidental, da Europa para cá, é a potência do planeta em cristianismo. Mas o cristianismo
é mínimo se comparado com a quantidade de paganismo do planeta Terra. Como eu disse, é menos de 30% envolvendo os crentes mequetrefe e os crentes de fato, é 30% do planeta, no máximo. Mais de 70% é pagão. E esse contexto tem bases sólidas toda do lado oriental do planeta. Mas estão no mundo inteiro, esparramados no planeta inteiro, principalmente na Europa. E nós temos a missão de ser levada avante. Nós estamos diante do desfecho do conflito e precisamos de continuar com a missão. Por isso que o estômago tem que melhorar para digerir essas mensagens bíblicas para que possamos romper. No Novo Testamento nós temos apenas um conselho. E o conselho de 1 Timóteo 3, verso 2, é um conselho. E isso serve de lição para nós, que apesar de vivermos no mundo ocidental, com a cultura monogâmica, não significa que devemos desenvolver preconceitos ou atribuir vida pecaminosa ou adúltera para essas culturas que praticam a poligamia ou bigamia, seja lá o que for. E Jesus morreu por todos eles também. E nós não podemos obrigar uma cultura dessa a sufocar seus matrimônios da forma que foram formados, porque Deus foi amigo de Abraão, foi amigo de Salomão, foi amigo de Davi, e sabemos que o pecado de Davi, por exemplo, é uma explicação clara sobre a diferença de adultério para a diferença de matrimônio, seja ele quando for. Davi tinha centenas de mulheres e ele cometeu adultério com a mãe de Salomão, que o irmão de Salomão nasceu morto, mais velho, por causa do pecado dele, que tomou uma mulher casada, já comprometida, e não as que ele já tinha compromisso. As mulheres que têm compromisso com o cônjuge, seja 1, 2, 3 ou 10, na ótica bíblica, Deus não interferiu nessa cultura. E nem tampouco, jamais, nós podemos chamar que o nosso pai da fé, por exemplo, Abraão, tenha sido um adúltero. Ou que Davi foi perdoado, não foi pecado imperdoável. Não é pecado imperdoável. E nós abrimos um precedente no mundo ocidental, na maioria das religiões, que nem aceitar uma união estável não aceita dentro da igreja, não batiza. Se tiver união estável, é obrigado a ter casamento civil e tudo bem. E em cima de quê? Em que ponto da Bíblia nós vamos dizer que uma pessoa que está casada diante de Deus está vivendo em adultério porque tem união estável? E desde quando a igreja, qualquer religião no mundo, tem poder acima do Estado, acima da lei? Se pela legislação não precisa nem da união estável para estar junto e é considerado união estável. Por que a religião tem que pôr colher de pau, passar por cima e dizer que eles estão irregular diante de Deus? Quem é o mortal para olhar para Deus e dizer que essas pessoas estão irregulares diante de Deus? Que coisa é essa? Qual foi a igreja mesmo que Adão casou? Qual que foi? Qual igreja dentro da Bíblia, de Gênesis ou Apocalipse, que teve um casamento sequer? Nenhum, irmãos, nenhum. E quem fazia casamento, quando teve quem fizesse, foi a partir dos dias de Hammurabi para cá, que os legisladores faziam. Lá no Êxodo mesmo, quem fazia casamento, quem era legislador era Moisés, e não Arão, que era o sacerdote. Arão nunca fez nenhum casamento. Entende? Então, as tradições são formadas a partir de processos religiosos. Só que vai formando tanta coisa, tanta barreira, que depois dificulta até para desembaraçar. Jesus, quando chegou, criticou demais essas tradições formadas por eles. A própria lei de Deus, para guardar o sábado, eles tinham dezenas de formas explicativas de como se deveria guardar o sábado. Não tem base bíblica aquilo. E um monte de leis que eles fizeram de inserções religiosas que não tem o menor fundamento bíblico, e isso não parou, irmãos. Continua e atrasa a obra de Deus. Então nós temos que avançar e pregar o evangelho. Não importa a cultura que nós vamos ter que entrar e poder ensinar, tem que conviver com isso e ensinar a palavra, sem preconceito nenhum. Agora vai falar isso em público, vai falar isso dentro da igreja para ver a montoeira de pedra que toma na cabeça. Só que as pedras têm que vir com a Bíblia na mão. Se não tiver Bíblia na mão, não adianta pôr a mão em pedra não. Porque os que fizeram isso na história da humanidade cometeram injustiças, como continuam cometendo, e vão prestar conta diante de Deus. E
divórcio e casamento, em suma, não é assunto religioso, é assunto de cunho civil. Então, igreja nenhuma tem que botar colher de pau nisso. Não deveria nem estar interferindo, mas já que interferiu, já que existe, já que é assim, a bênção de Deus pode ser buscada para o matrimônio, para qualquer coisa, em qualquer lugar. Na igreja, no campo, igual nós estamos aqui, num clube, seja lá onde que for, qualquer lugar. Aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Se está em nome de Deus, amém. E o resto é resto, irmãos. Então, em suma, naquelas culturas, se tinha compromisso com aquelas mulheres, não importa a quantidade que tinham naqueles casamentos, se tinha compromisso, era mulher. E ainda tinha não só esposas, mas tinham também concubinas. Que geralmente as concubinas eram serviçais das mulheres oficiais, desses donos de haréns, ou de quem tinha 1, 2, 3, 4, e tinha relação tanto com a esposa, como formava família também a partir das concubinas. Por vários motivos que eles achavam que deveriam fazer. E nem por isso foi chamado de adúlteros. Por que nós, religiosos, que praticamos a monogamia, temos que ficar criando esse tipo de preconceito e dificultando o avanço da pregação do Evangelho? Nós temos que pregar o Evangelho, temos que conviver com essas situações. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aqui está cheio, eles estão cobrindo a face da terra. Essas culturas islâmicas, dentre outras, como eu disse, tem 72 países que praticam isso dentro da cultura normalmente. Dos 72 países, 22 tirou da legislação. Mas 50 países ainda está incluso na legislação e na religião. E nós não temos que pregar o Evangelho? Nós temos que pregar só para quem está dentro da igreja? Tem que ir a todo o povo, tribo e língua. E como que nós vamos? Se não temos estômago nem para aceitar o que está na Bíblia, queremos empurrar a tradição religiosa em cima deles, igual os fariseus faziam. Isso não adianta, irmãos. Religião, cada um tem a sua, pratica, agora nós temos que ensinar a palavra. Aí as pessoas vão tomar a decisão que acham importante tomar. Não somos nós que vamos interferir nas escolhas deles. E nem tampouco impedir as pessoas de entrar no céu, porque não tem base bíblica para isso, entende? Então o que Jesus estava falando ali em Mateus 19, como ele já comentou em outras passagens também, olhar para qualquer mulher, ou vice-versa, a mulher olhar para qualquer homem com intenções adúlteras, é o sexo sem intenção de compromisso conjugal, esse sexo é adúltero, seja ele de pensamento, seja ele na prática. Seria adultério. Essa é a ótica bíblica, entende? Mas não se esqueça que esse pecado, como qualquer outro dos 9 do decálogo, que tem 10, né? Qualquer um deles, nenhum é imperdoável, irmãos. E por que nós, religiosos, é que temos que ficar determinando que é pecado imperdoável, que não é? Ah, esse não pode ter mais cargo na igreja, esse não pode fazer isso, esse não pode fazer aquilo, esse não pode ser batizado, e papapá, enquanto não se submeter. Onde que está a história do perdão, irmãos? A da misericórdia de Deus. O que é que nós temos que ensinar, afinal de contas? A missão da igreja é essa, irmãos, evangelizar, perdoar e não ficar condenando as pessoas. Principalmente com assuntos que não têm base bíblica. Por causa de tradição religiosa. Isso está errado, irmãos. Jesus está perto de voltar e vai prestar conta com esses doutores da lei que formaram esses manuais fundamentalistas que levam as pessoas a esse tipo de atitude, atrasando e dificultando o avanço da causa de Deus. Vamos observar um pouco da história sobre a questão de casamento na história da humanidade. Na Bíblia, como eu disse, de Gênesis ao Apocalipse, está bem claro que tanto divórcio quanto casamento é um ato de cunho civil, nunca foi ato religioso. Bíblia. Saiu da Bíblia. Como é que foi a história desse negócio? Vamos lá. Saiu desses tempos bíblicos, vamos ver o que nós temos registrado na história. Quando passou a se tornar uma incorporação religiosa, a questão de casamento, ou seja, passou a ter casamento religioso com aspecto civil. Foi a partir do momento que a igreja se uniu ao Estado, nos primórdios da igreja cristã. E aí, quando houve essa união de Estado e igreja, começou esses problemas. Aí, dentro da história, os primeiros povos a se identificarem com esse tipo de coisa foram as primeiras tribos bárbaras a serem catequizadas pela Igreja Católica.
como os francos, os anglo-saxões, dentre outros. E esses últimos, por sinal, os anglo-saxões, são tribos de origens germânicas que povoaram a Inglaterra, o que nós conhecemos hoje sobre a Inglaterra, e ali se desenvolveram. A partir do século V, se desenvolveu muito essa cultura de casamentos feitos por religiosos, sejam eles feitos dentro de igreja ou fora, mas religiosos passaram a fazer casamentos de tal forma tradicionalista que nem precisava do efeito civil. Se o padre levasse ali o sacerdote e levasse e fizesse, estava feito e pronto. O ato civil era uma questão opcional, de menos importância. Essas culturas eram culturas de cunho tribal, tribos bárbaras, e que também desenvolveram uma outra coisa, também fomentada pelo interesse da igreja que havia acoplado política e religião junto, que é a questão de fazer casamentos arranjados. Isso aí fortaleceu muito durante esse período que estamos comentando, principalmente na Idade Média, ficou muito forte. E a força desse tipo de casamento arranjado foi até por volta do século XI, irmãos. Só a partir de 1140, olha quantos anos depois, hein? Mais de 600 anos que Graciano, um monge católico, um monge jurista, fomentou a escolha voluntária conjugal naquela cultura. E veio aumentando a força das pessoas terem a liberdade de escolher o seu cônjuge. Foi o trabalho desse monge que abriu esse precedente. Mas só em 1670 é que a igreja, as igrejas de um modo geral, que já tinha aqui várias denominações religiosas, divisões na própria igreja católica e diversas igrejas protestantes que já existiam, já começou a ser contestada a indissolubilidade do matrimônio. Ou seja, essa foi a premissa do divórcio. Começou a ser tratado o assunto do divórcio novamente dentro da igreja. E essa coisa foi só se normalizar por volta de 1836, que já começou em grande maioria das religiões a conviver normalmente com essa questão de casamento e divórcio serem assuntos de cunho civil. Ou seja, a partir de 1836, nenhum religioso tinha poder mais para realizar casamentos sem a procuração do juiz de paz. De lá para cá, ou tinha procuração do juiz de paz ou nada feito. Casamento religioso com efeito civil, só a partir de 1836 que passou a funcionar, tentando voltar aos moldes antigos, né? Ou seja, mostrando a ideia de que casamento e divórcio são assuntos de cunho civil. Só tem legitimidade no cunho civil. Cunho religioso, a bênção de Deus é importante a gente buscar para tudo na vida. Mas casamento e divórcio nunca foram assuntos de cunho religioso. Sempre foi assunto de cunho civil. Como eu disse, irmãos, casamento, o que Adão falou lá no começo, que até muitos acham que foi Deus que falou e não foi, que está registrado em Gênesis capítulo 2, Adão, e disse o homem, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, Adão quem disse isso. Ou seja, foi o próprio Adão que fez o casamento dele. Na igreja da natureza. Não tinha outro lugar. Cartório da natureza. Então, essa é a premissa bíblica. Onde um raça pura foi casado e que de lá para cá, quando ele se tornou raça caída, meus irmãos, mudou completamente. Por isso que Jesus falou, no céu, nem se casa e nem se dá em casamento, serão como os anjos. Nós também somos anjos. É que a cultura conjugal nossa foi perdida, irmãos. Foi totalmente deturpada. Então não tem nada a ver a forma de desenvolvimento conjugal no raça pura para o raça caída. Não se esqueça que para raça pura foi dito para eles, não foi para nós, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei toda a terra. Então a questão da procriação é bíblica. No raça pura, no reino eterno. E nós quando voltar para lá vai continuar a mesma coisa. O que passa disso, irmãos? Nós temos que entender que na Bíblia tem doutrina, tem profecia,
Mas tem atos culturais e tem opinião pessoal também. Paulo não disse, isso diz eu e não Cristo, isso diz Cristo e não eu. Quer dizer, isso não é doutrina, isso não tem, isso é o ponto de vista de Paulo. Com outros também deixaram seus pontos de vista registrados. A pena inspirada também tem ponto de vista registrado. Eu e você temos muito ponto de vista registrado. Eu prefiro não dar meu ponto de vista em nada, eu prefiro mostrar o assim está escrito e tocar para frente. Mas nem por isso eu vou criticar quem deixou ponto de vista ou não. Mas nós temos que entender que esses pontos de vista não são doutrinas, não são coisas absolutas, como são as doutrinas. Entende, irmãos? Matrimônio é para um fazer o outro feliz. Se isso acabou, acabou. Não adianta. O matrimônio já acabou. Está fazendo o quê? Que tipo de filho que nós estamos criando? Pense nisso, irmão. Reflita. Para que a gente possa digerir melhor esse assunto e cumprir melhor com a nossa missão. É muito sério isso. Porque esses preconceitos e tradições só complicam a missão da igreja, a obra de Deus sobre a face da terra. Por isso nós temos que ter estômago para entender, para digerir isso tudo e principalmente conviver e aceitar e ministrar a palavra para essas culturas que nós precisamos ministrar. Pense nisso, amada irmã. Pense nisso, amada irmã. Estudando Hebreus 13, de 7 a 17, nós temos aqui a influência de bons exemplos, irmãos. Conforme a tese paulina registrada em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito importante, irmãos, realmente, nós darmos bons exemplos. De mostrar para o mundo ao nosso redor que nos nossos olhos tem luz. Porque o nosso corpo será notado como luz. Seremos vistos como luz do mundo. Mas Jesus disse que se no nosso olho não tiver luz, tiver trevas, todo o nosso corpo será trevas. Então o nosso exemplo, irmãos, ele vem de acordo com a luz que tem nos nossos olhos, na nossa mente e na nossa vida. Pense nisso. É muito profundo. No quinto tema, cuidado com doutrinas diferentes e estranhas. Olha aí, tá vendo? Como que nós vamos fazer diante de tudo que nós ouvimos até agora? Tanto de coisa diferente que tem. Falei das culturas orientais, em paralelo com as culturas ocidentais, conceitos, preconceitos, e aonde que está o avanço da causa? De uma minoria tão inexpressiva que Cristo foi claro que a seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. E se já tem tão pouco, por que tanta confusão para avançar? Já parou para pensar nisso? Reflita sobre isso. Se estudarmos alguns capítulos de Hebreus, como o capítulo 13, verso 9, capítulo 2, verso 9, capítulo 4, versos 16 e capítulo 6, versos 19 e 20. Todos esses textos aqui estão voltados para mostrar que a doutrina fundamentada nos escritos sagrados, as doutrinas são imutáveis, irmãos, são absolutas. É de cunho divino. Mas, por outro lado, essas doutrinas de cunho extra-bíblicos, elas não têm fundamento, não têm base. Elas são falíveis, elas são ajustáveis à cultura e aos interesses de qualquer cultura e de qualquer indivíduo. E isso pode até ajudar em algumas coisas, mas não sobrepor sobre a palavra de Deus, porque é gravíssimo, irmãos. Nós colocarmos a palavra de Deus de lado para colocar a tradição e atrapalhar a causa de Deus, entrar na frente do avanço da causa. Nós temos que ir para levar a obra avante e não para impedir, para dificultar o avanço da causa. Interesses financeiros não pode sobrepor sobre os conceitos bíblicos, irmãos. A palavra, ela é simples e não é porque uma pessoa tem muita condição financeira que ela pode ter determinados privilégios e outra que não tem, não pode ter. Ou seja, eu já tenho vivido há muitos anos, irmãos, como vocês também, como muitos outros adultos, né? E tenho assistido muita injustiça em que nós vivemos. A vida não é justa. A única justiça que nós encontramos é em Cristo. Por isso que não é difícil a gente ver injustiça em todos os lugares, em todos os ambientes desse planeta, desse velho mundo. Mesmo dentro da igreja, às vezes, notamos esse tipo de injustiça. Mas Deus está de olho em tudo isso, irmãos. Deus deu uma missão para a igreja. Eu faço parte dela, você faz parte dela. O amor que nós temos que amar é o amor ágape, irmãos. Esse amor fraternal que a Bíblia pede. É um amor incondicional. Com ele nós teremos condição de
avançar em qualquer cultura, ser amigo de qualquer cultura e evangelizar qualquer cultura. Entende, irmãos? Como eu disse, eu citei um exemplo anterior, vou repetir ele agora, a união estável. Nós criamos uma doutrina religiosa de não aceitarmos a união estável dentro da igreja. Um documento que diante da lei tem o mesmo efeito cível. E por que a religião tem que botar colher de pau nisso, não deixar batizar uma pessoa que está casada com união estável? Tem que obrigar a pessoa a casar civilmente para poder ser membro da igreja. Por que isso, irmãos? Entende? Isso não é justo, não é correto. Pessoas que mal às vezes dão conta de comprar um prato de comida e aí tem que pagar uma fortuna para casar, ou tem que esperar aparecer um casamento público, enquanto que a gente não sabe até que hora que aquele indivíduo vai estar vivo ou vai estar morto. Entende, irmão? Então, nós não devíamos estar atropelando assuntos de cunho bíblico, de fato. Esse assunto é uma doutrina estranha à Bíblia, baseada em interpretações equivocadas que a religião e a tradição desenvolveu ao longo dos anos. Muito duro o tipo de coisa que nós enfrentamos hoje, irmãos. O homossexualismo mesmo tem acontecido tanto, lesbianismo e muitos outros tipos de promiscuidade sexual que tem acontecido, e a mente deturpada de pessoas que estão dentro da igreja, estão pelejando para se livrar disso tudo, estão pelejando para romper, mas tem outros que estão querendo elevar isso e promover esse tipo de doutrina. O diabo, através das potestades da maldade, tem procurado se infiltrar de toda forma possível para perverter, através de governos, de mídia, de internet, de tudo mais, e até pessoalmente, para perverter todos aqueles que têm encontrado a luz e andado na luz. E nós precisamos de nos habilitarmos na palavra de Deus, e não ficar bebendo sermões de água de batata, e deixando a essência do pão da vida, da palavra de Deus, deixando de lado o que alimenta e sustenta a fé. Não podemos ter medo da verdade, irmãos. Temos que estar preparados para ouvir e ensinar a verdade. E viver ela, principalmente. Mas num prisma bíblico, sem condenar as pessoas, porque quem é juiz é Deus. Entende, irmãos? E as doutrinas, nós temos que entender que a doutrina diferente não é praticada só no mundo pagão, não. Mas no mundo cristão tem muita doutrina sem aspecto bíblico, como essa que eu acabei de citar. Então nós precisamos de rever isso aí. E ter a Bíblia como essência, de fato. E não tradição religiosa, costumes humanos, que são regras e mandamentos de homens, criticados pelo próprio Cristo. Do sexto tema, indo a Cristo fora do acampamento. Irmãos, aqui nós podemos olhar Hebreus 13, verso 10 a 14, e fazer um paralelo com Marcos 8:34, Mateus 10:38 e Lucas 14:27, que está falando claramente que nós temos que pegar a nossa cruz e seguir Jesus. E Paulo resumiu isso nesse texto de Hebreus, dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, deixar Cristo viver na gente, nós automaticamente aceitaremos a palavra de Deus como ela é, na sua pureza, na sua essência. Pode cair 1000 à direita, 1000 à esquerda, nós não tombaremos. O mundo pode desabar em cima da gente, mas nós não vamos abrir mão da fé e da palavra de Deus, da palavra escrita, da palavra viva, que o Espírito Santo revela tanto na palavra quanto no nosso coração e na nossa vida. E isso é a forma real de nós encontrarmos a Cristo fora do acampamento. Mas não é fácil. Porque passar por cima do próprio eu, da própria crença, daquilo que nós fomos educados, irmãos, é duro passar em cima do próprio eu. Mas se a gente aprender a enterrar o eu e deixar o eu divino, Cristo, como Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, aí as nossas escolhas ficarão bem mais sólidas. A nossa visão ficará bem mais ampla, a nossa fé pegará fogo e nós em muito breve estaremos como Estevão, olhando para o Senhor, vindo nos buscar, e estaremos prontos, seja para sair da sepultura, indo ao encontro com Ele, seja para ser transformado vivo e indo ao encontro com Ele nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sétimo tema, caminhando para as trevas. Sério isso aqui, hein? Na Pena Inspirada, nós temos aqui
em Atos dos Apóstolos, página 547 a 548, olha esse trecho. Depois da vinda do Espírito Santo, os crentes se rejubilavam na graça da comunhão com os santos. Eram amorosos, prestativos, abnegados e voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor à verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes havia ordenado. Por palavras e obras de altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. No entanto, pouco a pouco, houve uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros. Concentrando-se nos erros e dando lugar às severas críticas, perderam de vista o Salvador e o seu amor. Tornaram-se mais estritos na observância de cerimônias exteriores e mais rigorosos na teoria do que na prática da fé. Em seu zelo para condenar os outros, passavam por alto os próprios erros. Perderam o amor fraternal que Cristo havia ordenado que tivessem. E o que é mais triste, não tinham consciência dessa perda, não reconheceram a felicidade e a alegria que estavam abandonando de sua vida e que, tendo excluído o amor de Deus do coração, em breve passariam a andar em trevas. Ó Senhor Deus, capacita os nossos corações e a nossa vida, Senhor, de sempre recebermos a Tua luz, andarmos na Tua luz e sermos vistos pelos que nos cercam como luz no mundo e como sal da terra. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Dirige as nossas vidas e os nossos pés para cumprir com a Tua vontade a nossa missão. É o que te suplicamos, agradecidos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.